Moradores do Largo do Maracanã, no córrego do Genipapo, na zona norte do Recife, reclamam que desde o início da pandemia, o terminal de ônibus foi retirado. E sem a linha a Largo do Maracanã, os passageiros estão tendo que ir até outros pontos muito distantes, inclusive tendo que pegar mais de um coletivo. Muitos são idosos e com problemas de saúde. Veja aqui. Esta costureira mora bem perto do terminal e usava o ônibus todo santo dia para seguir até o trabalho, que fica no centro do Recife. Pegava ele de 6h40, ia para a cidade e pegava ele lá na cidade para voltar de novo. E descia na porta de casa. Aí eu vou para a Integração agora. Tanto para ir, caminhando... Vou para ir e volto também. Correndo risco, né, de acidente para ir. Com certeza. Agora, sem o terminal, para voltar do trabalho é um enorme sacrifício. Além da caminhada cansativa, Valéria disse que corre risco de ser vítima de criminosos. Escuro e pelo viaduto. Você corre risco de quê? De assalto, estupro e muitas coisas. Ela tem medo para voltar para casa? Com certeza. O coletivo passava bem na porta da casa desta aposentada, que usava o ônibus com muita frequência. Eu pegava na minha porta de casa, eu moro aí, só era descer de casa pegar o ônibus, era quase uma espécie de um táxi, posso assim até assim dizer. Então eu pegava, eu ia, voltava tranquilo, a gente tinha uma grande vantagem também que ele vinha vago, sem nenhum problema. E eu, como muitos aqui, está sentindo muita falta. Dona Maria também está sentindo falta do terminal. Eu pegava ele, mas depois que falhou, pronto, tem que pegar outro lá em cima. Nesse caso de ir para Imbiribeira, tem que pegar carro, né? Pagar carro. Carro particular e paga mais caro, né? O terminal funcionava há mais de 5 anos aqui no Largo do Maracanã, que fica no córrego do Genipapo, na zona norte do Recife. No ponto, tinham 6 ônibus da mesma linha que circulavam de manhã até à noite. De acordo com os moradores, no início da pandemia, a empresa fechou o terminal, com a promessa de voltar à normalidade quando esse período passasse. Só que, até hoje, o terminal continua fechado e causando sérios transtornos aos moradores, que precisam caminhar até outros pontos para pegar um coletivo. Um transporte que ajudava muito a gente aqui, né? Até porque deixando aqui no Largo dá para fica bem centralizado aqui, dá para todo mundo. Agora a gente tem que depender de outros ônibus, de outros horários, porque também tinha um horário flexível aqui. Espero que realmente volte, porque está fazendo falta aqui para todo mundo do córrego Genipapo. Uma das mais prejudicadas pela falta do terminal é Dona Miriam, que perdeu a visão do olho direito. Ela usava o coletivo para ir até o hospital realizar o tratamento. Eu tenho de 15 dias uma revisão lá no Artur Ventura, porque eu tenho problema de visão. E eu me operei lá no Conde da Boa Vista. Aí agora eu tenho que ir para o córrego do Genipapo, descer lá na cidade, andar aqui só para o Conde da Boa Vista. Eu não tenho condições de atravessar uma pista. E esse Largo Maracanã passa na frente do Conde da Boa Vista. Revoltada com a situação, Dona Miriam fez um desabafo. Quando esse largo não tiver aqui, a gente vai protesto, a gente vai na luta, a gente vai não sei para onde, mas a gente vai conseguir esse Largo Maracanã aqui de volta. O Grande Recife informou, através de uma nota, que a linha Largo do Maracanã, que é uma linha tradicional, antiga, viu? Quem circula pela Avenida Norte sabe do que eu estou dizendo. A nota diz que essa linha teve a operação temporariamente suspensa devido à queda no número de usuários transportados durante a pandemia da Covid-19. Por enquanto, os passageiros estão sendo atendidos pelas linhas Guabiraba-Derby e Guabiraba. A nota diz ainda que fiscais do consórcio permanecem acompanhando a operação das linhas da região metropolitana e fazendo os devidos ajustes de acordo com a demanda dos usuários. Agora veja mesmo, como a reportagem mostra, os moradores do Largo do Maracanã estão sem ônibus desde o início da pandemia no mês de março. Já são 8 meses. E no início de setembro, nós já tínhamos mostrado o sofrimento dos passageiros do bairro. Reveja aqui comigo.
O ônibus que fazia a linha Largo do Maracanã saía daqui, do córrego do Genipapo, na zona norte do Recife. O coletivo que levava os moradores até o centro da cidade deixou de circular desde o início da pandemia, no mês de março. Se queixaram da pandemia, né? E realmente tiraram alguns ônibus do córrego do Genipapo também, tiraram. Aí eles aproveitaram e tiraram daqui. Aí tiraram e não regressou mais. Paga mais de R$ 40 do carro, né, para Imbiribeira e só para ir levar. Se for para ir e voltar, vai quase R$ 80. Essa outra moradora não enxerga pelo olho esquerdo. Sem a linha Largo do Maracanã, tem enfrentado ainda mais dificuldades. E eu quero que esse largo volte o mais rápido possível, porque é muito importante, quanto para mim, quanto para a comunidade do Córrego do Genipapo, que está sofrendo sem o Largo Maracanã. Agora veja mesmo, a gente inclusive encontrou moradores que de fato conversamos no mês de setembro. Encontramos ontem mais uma vez com a mesma queixa, pedindo ajuda da TV Tribuna para que faça-se ver junto ao Grande Recife Consórcio. Sabe o que é interessante? Ou melhor, revoltante, é que o Grande Recife Consórcio de Transportes não se deu nem ao trabalho de preparar uma resposta que a população do Largo do Maracanã merece. Essa resposta que eles deram, que eu li agora há pouco, é a mesma que eles deram quando exibimos a reportagem no início de setembro. A mesma! Ou seja, copiou e colou. O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Se o terminal foi fechado por conta da redução do número de passageiros no início da pandemia, o Grande Recife tem que considerar que hoje a situação não é a mesma de alguns meses atrás. Nossa cidade não está mais em quarentena rígida. O plano de convivência com a Covid-19 já liberou os serviços do Estado. O povo voltou a estudar. Professor voltou a dar aula presencialmente. O comércio de rua, os bancos, shoppings estão funcionando em horário normal. E para isso tudo funcionar, Grande Recife, os ônibus precisam estar circulando normalmente. Sem contar que tem gente doente que precisa dos ônibus. Eu estou falando de idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. A reportagem mostrou uma moradora deficiente visual que faz tratamento e precisa ir para a clínica toda semana. Como é que vocês têm coragem de mandar uma mesma nota? É preciso ter um mínimo de preocupação com o povo. Porque o povo não anda de ônibus porque gosta, não. É porque a necessidade, se precisasse, se pudesse ter mais conforto, tinha carro para andar, meu amigo. Anda de ônibus porque precisa. E o transporte público tem que ser eficiente. Transporte público de qualidade significa bem-estar para a população. Atenção no que eu estou falando, Grande Recife.